Iniciamos mais um podcast, o podcast Mulher Plena, o podcast da mulher cristã. Então, você se inscreve no canal, deixa o seu like, convida as amigas e vem com a gente participar desse podcast, que é um podcast do coração do Senhor para o seu coração. E hoje nossa convidada é muito preciosa, é alguém que eu amo muito, admiro, respeito, que eu tenho uma profunda admiração. Hoje nós temos a grata satisfação de receber Sara Ferreira. Amém. Conheço Sara há muitos anos, mas ela vai se apresentar aqui para a gente. Glória a Deus, que bênção, uma honra estar aqui, um privilégio. E Roseli é uma querida, é alguém que o Senhor nos aliançou, né? Pela uma oportunidade de uma especialização, mas a partir daí tinha todo um propósito, né? E nós estamos aqui cumprindo. Desde esse primeiro encontro, o Senhor nos aliançou, mais chegadas que irmãs, né? Nós nos amamos em Cristo, e cada oportunidade que o Senhor nos permite é um acréscimo, pelo menos para a minha vida, é um enriquecimento muito grande. E uma grande oportunidade, por que não dizer um privilégio, né? Então, eis-nos aqui mais uma vez. Viu, gente, como ela é maravilhosa? É assim, serena, sempre vivendo os propósitos de Deus, mesmo aqueles que nos parecem mais difíceis. Então, Sara tem 3 filhas, né, Sara? Conta aí pra gente das tuas filhas. Eu tenho 3 lindas pérolas, né? Uma dádiva do Senhor na minha vida. Como a palavra declara, são flechas, né? Flechas na nossa aljava, né? E estão preparadas ali pelo Senhor. E quando o inimigo intenta bater a porta, elas estão ali, em nosso favor. Então, nós glorificamos a Deus. São escolhidas para viver um propósito e estão vivendo para a glória de Deus. Amém. As filhas delas são lindas, gente. E Sara tem várias histórias para contar, mas a gente está aqui, né, Sara, para contar e cantar as maravilhas que o Senhor faz. Aleluia. E a gente vai começar, então, falando do acidente. Sara, a gente teve um acidente bem grave, ela vai contar detalhes. Mas Sara não foi só vítima, ela não é só uma sobrevivente, ela é uma mulher vitoriosa no Senhor. Amém. Então, fala um pouquinho para a gente, Sara, dessa questão. Amém. O Senhor, ele é Deus que ele faz caminhos, né? Muitas das vezes que nós não compreendemos, mas nós cremos na soberania da sua decisão. E desde o meu nascimento, né? Eu me lembro, não fui criada em um lar cristão, né? Sou filha única de um pai médico, e quando o médico não é cristão é um pouco cético, né? Então, mas a minha mãe veio de um berço cristão e ela sempre alimentou, semeou, e a palavra foi plantada, semente, e eu costumo dizer que semente de reino é eterna, ela não morre. E quando envelhecer, né, eles não se desviarão, então, até quando envelhecer, né? Então, mesmo que durante esse trajeto, como a nossa lição bíblica atual, né, que nós fazemos parte, né, da Assembleia de Deus Missão, e na nossa lição bíblica atual, o último domingo estou sobre Sansão, né? Embora a conduta, né, ali perseverante e obediente dos pais, Sansão, ele se desviou, foi para outros caminhos ali, mas isso não falava sobre a criação, falava sobre o caráter de Sansão. Mas a minha mãe, ela implantou, né, e essa semente para a glória de Deus, né, ela, em nossos corações ela frutificou, em meu coração, né, eu tenho um irmão também, par de mãe, e frutificou, e eu me lembro que ela dizia muito, não vieste no mundo em vão, né, Deus te estabeleceu nesse mundo com um propósito, e a palavra nos estabelece muito isso, assim, nós temos essa consciência do canal que nós somos, né? Provérbios 18, 21 diz: o poder da morte e da vida está na língua. Então, qual é o canal que você tem sido profético de Deus? Né? De Deus, ou você tem sido, né, as duas vertentes da abelha, você tem sido mel ou esporão, né? Ou fel, ou ador. Então, o que você se abre para ser de Deus na terra? Então, o Senhor nos declarou, Ele nos estabeleceu como canal de vida. Então, eu vivi ouvindo isso. Deus te estabeleceu com um propósito. Não vieste no mundo em vão, até que um dia eu me rendi.
E o Senhor, daquele dia em diante, eu comecei a ver esse propósito, né? O Senhor me deu, né, me converteu com 16 anos, e logo nesse período o Senhor me deu meu esposo amado, né, o Israel Ferreira, né, que é uma dádiva do Senhor na minha vida, nos aliançou e nos presenteou com uma família linda, né? Nós jamais mereceríamos. Nós temos aí a Rebeca, a Raquel e a Ruth, que são 3 flechas, mulheres de honra, né? Debaixo do sangue de Jesus. Amém. A Rebeca já com seus 21 anos, né? E a 23, né? A Raquel 21 e a Rutinha 15, né? Que eu vou sempre ali para não perder o prumo, porque é sempre quando uma faz ímpar, a outra faz ímpar, para não embaraçar os números. E estão ali diante do Senhor, debaixo do sangue de Jesus, desde o nascimento, ali criadas, frutificando, né, no reino, exercendo o ministério, o serviço, os dons do Senhor, né, na casa do Senhor, e na vida secular, né, o Deus honrando, né, porque a partir do momento que a gente, né, honra o Senhor, o seu reino, as demais coisas são acrescentadas, e o Senhor as tem estabelecido na terra, né, e assim nós temos vivido, e como a palavra nos diz aqui, né, por que não falar só por mim? Não tem como. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia. Então, inútil vos será, os filhos são herança, fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente. São os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão envergonhados quando falarem com seus inimigos à porta, né? E aí já entro no 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor, né? E temor nós não trazemos aqui a significância de medo, mas de obediência, né? Então, o Senhor te abençoe desde Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos e a paz seja sobre Israel. E assim nós vivemos, estabelecidos e alicerçados na rocha. Né? Quando a parábola diz que são as mesmas intempéries para quem a casa é firmada na areia e a firmada na rocha. Só que eu costumo dizer, né, a rocha, nós estamos não só firmados, mas estamos alicerçados, né? E inabaláveis, que são aqueles que confiam. O Senhor está como em volta de Jerusalém, né? Estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Então, nós nos tornamos inabaláveis. Vem de cima, vem a chuva, vem a tempestade, vem o vento, vem a enxurrada, vem de cima, vem do lado, vem de baixo, mas a da areia vai. Ela é insegura, ela é frágil, né? Ela é instável, mas a da rocha não. Então, assim, o Senhor nos estabeleceu, eu e a minha casa. E podemos declarar como Josué, sem perguntar quem quer, quem aceita, quem concorda ou não. Essa é a nossa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, assim nós vivemos. E pela misericórdia dele, ele tem nos abençoado. Vivendo esse projeto lindo de Deus na terra, que se chama família. E, mais uma vez, né, o Senhor nos deu livramento. Né? Como uma vez, eu me lembro que uma pessoa chegou para se consultar com meu pai e disse, a despeito disso, que eu vou citar e desenvolver um pouco aqui agora, e disse, eita, mas graças a Deus o Senhor livrou a Sarinha mais uma vez. E meu pai, que tanto ouve, essa semente está ali, né? Eu costumo dizer que ele crê para a justiça, só ainda não confessou para a salvação, mas crê, ele sabe quem é o nosso Deus. E ele virou e disse, não só hoje, mas sempre, porque esse Deus dela não dorme. Então, não só hoje, não só esse milagre, eu fui marcada, né, no dia 11 de janeiro de 2019, quando ali quem viu, viveu e ouviu, e eu acredito que muita gente, porque hoje em dia a velocidade é virtual, né? Acontece e praticamente o mundo sabe, e eu sofri aquele acidente, né, da ponte ali do Caratateu, que o carro caiu. Então, mais uma vez o Senhor se levantou em nosso favor, né?
como muitos, e ele vivenciou. Meu pai, quando disse isso, ele sabe de quantas vezes o inimigo intentou, se levantou, mas não prevalecerá, né? As portas do inferno não prevalecerão. E aí o Senhor, mais uma vez, eu vinha de um trabalho de oração que nós fazemos parte, há praticamente quase um pouco mais de 30 anos, ali na Ivan Saldanha, né, de saudosa memória, irmã Zizi, né, que é um patrimônio de Deus aqui na Assembleia de Deus em São Luís, é uma mulher de muita intimidade com Deus. E eu vim ali, né, desse trabalho na sexta-feira à tarde, por volta de 13 horas, né, e eu não costumo muito passar por esse local nesse período, esse horário, e nunca havia presenciado a duplicação da via que eles fazem com aqueles cones, e não sabia, eu não tinha noção daquilo, não tinha nenhuma sinalização, nada. Quando eu me deparei, já havia duplicação, eu fiquei meio perdida, mas vi carros à minha frente, inclusive esse que jogou o cone, né, ele zigue-zagueava assim nos cones, e eu ali meio atordoada, sem entender, ainda mais vendo aquele carro ali naquele zigue-zague, e foi que ele bateu num cone, despretensiosamente, com certeza, né, acidentalmente, e o cone veio em cima de mim. E eu, no reflexo, fui desvencilhada. Por que você não passou por cima? Na minha cabeça é como se aquele cone fosse duro, ele não fosse maleável. Eu não tenho noção assim palpável de qual é né, o material, se é maleável, se não. Então eu pensei que se aquilo for duro, o carro pode, como se fosse uma pedra, enfim. E eu desviei e aquilo, o carro arrastou um pouco no meio-fio. Mas aquilo, nós que temos a noção do âmbito espiritual, né, a gente sabe que não era só um momento ali de descuido físico, né, da ordem natural. A gente sabe que tem todo um contexto espiritual, né? E ali um intento do inimigo para tirar a minha vida. Mas eu me recordo, antes daquele momento, uns 3 dias antes, eu ouvi o Senhor falando comigo, porque Deus fala, né? A maior profecia está aqui à nossa frente, a palavra de Deus, e Deus usa os seus vasos, os seus profetas, e Deus fala como Ele quer, da forma que Ele quer, na hora, do jeito, da maneira, né? Deus fala por um pássaro, Deus fala pelo vento, Deus fala, os céus proclamam a glória, e Deus está sempre falando, basta nós vermos, ouvirmos, atentarmos, recebermos, e o Senhor está ali, sempre nos direcionando, e nada acontece na vida de um justo sem que antes o Senhor revele. Então, é uma relação de fidelidade absoluta. Nós falhamos, mas Ele jamais. Verdade. E eu me lembro que eu ouvi o Senhor me falando: criarei eu uma grande situação, não te atemoriza, eu estou contigo e é para a minha glória. E eu fiquei ali muito alegre, porque eu pensei, né, esperava Deus fazer grandes coisas, liberações e portas que eu estava aguardando, de com certeza vai acontecer algo. Nunca imaginei. Porque eu imagino até, Deus às vezes, nós vemos Abraão, José, o Senhor, ele revela, né, o propósito, mas não mostra o processo. Sim. Porque se o Senhor mostrar, sai da tua terra, da tua parentela... A gente ia recuar. Não. Mas se ele, sem saber, tentou ajudar, colocou Ismael na frente de Isaac, imagine Deus revelando tanto que ele iria ter que esperar, ou que iria ter que passar para chegar. E José, vai governo, mas para isso, até que se renda os feixes diante de ti, o processo era... Mas não, eu passava voando, passava a nada, a remo, mas de carro nunca. Então atrapalharia aquele contexto que o Senhor queria criar. Nada mais do que para a glória do seu nome. Amém. Então o inimigo tenta, Deus permite, até onde vai. É rebelde, mas tem que obedecer. Então, né, chegou Jó e disse: vai, porque ele tem tudo, pois vai, tira tudo. Porque tem saúde, toca, mas não mata. Então só vai até onde Deus deixa. E bem ali o inimigo disse: bem aqui, pelo menos eu vou atentar a vida dela, jogar o carro. Mas só foi até ali. Quando eu vi aquele carro tomando uma proporção, e eu me lembro que eu aprendi a dirigir com meu pai, sempre tive aquela habilidade, ele dizia: eita, que dirige melhor do que muito homem, não sei o quê, mas na hora dessa não tem reflexo, não tem habilidade, não tem agilidade. Se Deus não for seu amigo,
né? Na bifurcação ali, no término ali, acabou. Então, ali foi a mão do Senhor. Eu não tinha força humana que voltasse aquele volante. Eu me lembro que aquele é como se ele tivesse travado, uma coisa espiritual mesmo. Quando eu vi aquele carro tomando como se fosse alçar voo. E aí eu só me lembro de falar, meu Deus! E ali foi ponte abaixo. E o carro já estava, né, de cabeça para baixo, né, caiu. E tão interessante que a maré, ela nesse dia, ela ficou assim, a metade do carro para fora e a metade. E a parte do carro que ficou aparecendo dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi a parte intacta do carro. Né? E eu fiquei submersa, né? E lá mais na frente nós soubemos que a maré atrasou, né? Quer dizer, era para esse horário ela estar com um nível bem mais elevado, que me cobriria e talvez me mataria. Salvo se o Senhor também, da mesma forma, quisesse fazer, faria e não se contesta. Então eu fiquei submersa, né? Eu ingeri toda aquela água, né? Esgoto a céu aberto e ingeri. E eu me lembro que uma determinada situação, bem depois disso, alguém me ofereceu alguma coisa e disse, olha, cuidado, porque isso aí não está bem limpo. E eu me lembrei, eu disse, o que é isso? Para quem já tomou praticamente 1 litro de esgoto. E estou vivinha aqui, claro, caso e caso. Mas eu bebi, ingeri tudo aquilo, e naquele momento, né, eu sem respirar, debaixo daquela água, e sem o reflexo, sem saber, eu tentei abrir, mas o carro, né, com uma proporção diferente, de cabeça para baixo, eu não tinha noção ali de como abrir, e os pensamentos, a minha mente levada cativa à obediência de Deus. E eu disse, Deus, naquele momento já, porque é rápido, tudo muito rápido. É uma fração de Segundos, você sem respirar. Você não tem essa reserva, né, de fôlego, né, principalmente num susto. Você estava sob um ambiente de trauma, uma situação ali, né, de um choque e inesperado. Mas em todo o tempo havia uma paz de Deus naquele lugar. Eu, com os olhos fechados, eu vi aquele clarão e a glória do Senhor, uma presença ali indizível, imensurável do Senhor naquele lugar, eu e ele. E assim, mais um livramento, porque ao sair, as meninas estavam de férias e eu sempre gostava, sempre andei com elas para a igreja todo o tempo, e eu ia entrando no quarto delas para dizer, todas comigo, vamos já para a igreja. E eu me lembro, eu ouvi aquela voz do Senhor, disse, nenhuma delas vai. Se tivesse ido, algo E você trágico, obedeceu, né? Com certeza. E eu ainda fiquei, né, relutei um pouco, Senhor, os meninos vão ficar aqui só. Ele disse, eu cuido delas. E eu fui, porque, ó, minha amiga, era eu entrar no carro, aquela preocupação, a responsabilidade da mãe, coloquem os cintos, era imediato. E o meu cinto, eu tentei por 3 vezes puxar e ele engatou. E eu tentando puxar, e eu ainda estava naquele momento do início, porque aquele era o início do meu trajeto. E o cinto não, até isso, Deus, porque o cinto embaixo d'água é uma trava, né? É bem mais difícil. Teria que cortar alguma coisa e, de repente, poderia não dar tempo, eu já sem fôlego. Então, eu comecei a orar e falei, Deus, mas foi imediato. Eu disse, Senhor, eu não creio que esse seja o meu fim. Tu não és homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tu me fizestes promessa e dissestes que eu estaria viva para presenciar, para usufruir, para celebrar o teu nome, das tuas vitórias em minha vida e na minha família, pelas quais eu espero, tem delas que praticamente há 30 anos. E eu creio que tu vais cumprir, e esse não é o meu fim. Deus, eu estou aqui, os laços da morte me cercam, mas tu és Deus que pode me arrancar. Tu és Deus que pode me arrancar. E na mesma hora, né, só quem você pensa. Minhas filhas, eu estou bem aqui dentro deste lugar. E agora, eu saí de casa, todo mundo me esperando. Eu estava no trajeto de volta, né? Meu pai, meu esposo. E naquele momento eu disse, Senhor, tu és quem decide. Mas se for da tua vontade que aqui eu vá,
eu só peço que o Senhor guarde os meus, não deixa que meu pai morra sem salvação. E que o Senhor não deixe que eu tenha dor. Me arranca desse corpo, me arranca deste mundo, sem dor para enfrentar a morte. Mas se não, em nome de Jesus, Deus, Tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temerei. Senhor, ainda que a terra ruja, os montes se transportem pela sua braveza, Tu és o Deus que está presente, Tu estás no meio dela. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalado. Senhor, agora vem, quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo, e eu me aquieto sabendo que Tu és Deus, me dá livramento, envia socorro neste lugar, porque senão a morte, ela vai prevalecer sobre mim. E comecei a clamar, Senhor, me arranca daqui, Senhor, me arranca daqui, Senhor, me arranca daqui. A gente fala detalhadamente, mas não é esse tempo, é tudo muito rápido, né? Isso aqui em questão de segundos. E próximo dali, vinha um jovem, né? Um jovem empresário com filho internado no São Domingos, na época, né? E o caçulinha deles. E ele não ia por aquele trajeto. Aí nós vemos um Deus que tem o controle. E ele sentiu aquela direção de ir por ali, inclusive foi contestado, não, você vai para a sogra, vinha com ele, muito engarrafamento, ele disse, não, eu vou por aqui. E ele sendo, né, é o Senhor que conduz a tua história. Mesmo que aparentemente você não entenda, questione, ou quem sabe até não aceite. Confie. Há um Deus que tem o controle. E quando você confia, você honra. Perca o controle, entregue nas mãos de quem tem. É Deus. Ele sabe o que ele faz. Ele está fazendo hoje, já sendo a conclusão de forma vitoriosa e triunfante lá na frente, porque Ele é o início e é o fim. E o meio, Ele se responsabiliza. Então, confie no Senhor. Confie, Ele sabe. Salmo 37:5, entrega, confia, descansa. Quem confia, descansa. E ele foi. Quando ele dobrou, ele ainda viu o carro caindo um pouco, e ele ficou meio atônito com aquilo tudo, e ele ficou perplexo vendo aquele engarrafamento, e ele disse que ele começou a ouvir aquela voz que rasgava ali toda a capacidade dele, e era uma voz forte, dizia, desce, pula e salva. E ele assim, sem entender se aquilo era dele, se não era, mas ele saiu tão certo daquilo. E ele ouvia aquilo, tu vai salvar, vai salva. E lá embaixo alguém clamava. E a palavra nos diz, muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Se você ora, quem sabe 5, 10, 15, 20 anos, eficácia é resultado. Eficácia são frutos. Eficácia é você ver ser gerado, não é? É um acontecimento. Eficácia é algo que lhe satisfaz e não é tempo perdido. Aquilo ali não é perdido. É algo eficaz. E muito pode. É tão eficaz que pode muito. Haverá resposta. Haverá resposta. Amém. Deus responderá. Deus fará. Deus enviará socorro. E socorro certo, no momento exato. Deus não se adianta, mas também não se atrasa. Ele é o dono do tempo. O Senhor, eu vi uma frase do pastor Silas uma vez, Deus, ele só olha para baixo. Ele não olha nada no seu nível nem acima, porque Ele é o Senhor soberano. Não há nada nem a nível nem acima de Deus, só abaixo dele. E é esse Deus que tem o controle da sua vida. Continue confiando. Deus irá lhe surpreender. Ele não deve nem decepciona ninguém. E naquele momento, aquele rapaz ouvindo, e a sogra dizia, começando a entender, né, dona Dionei, que eu tenho um carinho por essa família que passou a ser nossa família também. Não podia ser diferente, né? Que lindo. E ela começou a entender que ele ia pular. E ela dizia, José, tu vai fazer o quê, José? José, tu tem família. José, tu não pode te jogar aí. E olha, aquele rapaz, ele vinha certo da voz de Deus, porque quando Deus fala, Deus sabe se apresentar. Deus vai se apresentar nessa situação que você está vendo. Deus vai se apresentar. Não precisa Amém. Você se justificar. Deus vai te justificar.
E aí o Senhor se apresentou naquele momento, quando aquele rapaz viu, ele já estava lá embaixo. Enquanto isso eu clamava, Senhor, me arranca, e foi literalmente. Quando ele viu, né, você pode acessar aí no YouTube, ver, e está lá, né, as imagens do acidente, e ele me arrancou. E ali eu celebrei, levantei meus braços e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali o Senhor já ia drenando aquela água toda, ia caindo, né, que eu havia ingerido, ia botando ali para fora. E nós celebramos juntos, e ele dizia amém, amém. E ele perguntou: tem mais alguém? Eu disse: não, só eu. E eu virei e disse: o senhor é crente, moço? Moço, como é seu nome? E ele disse: José. Né? E aí eu celebrei ao Senhor, disse: olha, o Salvador, Jesus, ele veio e enviou socorro bem presente, sempre presente. E nós celebramos ao Senhor, e eu disse: Deus, eu abençoo a vida deste homem, haja salvação até a 10ª geração nesta casa, nesta família, neste lugar, neste ambiente, nesse povo, esse homem que o Senhor levantou como instrumento de livramento para a minha vida. E ele dizia amém. Eu acho que nessa hora ele ainda estava, sabe, aquele efeito da adrenalina, e que ele tinha caído em si, talvez para entender tudo que ele tinha feito. E a glória do Senhor era sobre nós, porque aquela é como se fosse muita lama, e ela puxa a gente. Mas olha, nós deslizávamos, nada nos segurava naquele lugar. O ambiente daquele lugar era um ambiente de Deus, era um ambiente de glória, um ambiente que, quando Deus entra, sabe, o impossível se torna possível. A morte dá lugar para a vida, e a tragédia se torna milagre. Então, nós celebramos ali, eu comecei a celebrar, pregar para ele, para o que estava do lado, e as pessoas lá de cima perguntavam: mas não é a mulher do acidente, ela está falando? E ele disse: ela é a irmã, ela está pregando para nós aqui. E nós nos alegrávamos no Senhor, e eu me lembro que veio uma palavra no meu coração, o Espírito ali, né, veio e tratou com aquela forma, eu me senti tão amada, né? Embora nós saibamos da soberania, que ele é um Deus, atributo único, onisciente, onipresente, onipotente, mas é como se Deus tivesse parado ali, para dar aquela atenção especial e me arrancar das garras da morte, mais uma vez mostrar que ele é Deus sobre a minha vida, ele guarda os seus. E aí eu me lembro que o Espírito, né, 1 Coríntios 5,14 diz: o amor de Deus nos constrange. E eu fiquei constrangida de ver um Deus que fez algo extraordinário, uma parte daquela cidade parada, os veículos de comunicação, ninguém proclamando nem divulgando tragédia, como antes de mim uma família havia morrido, né, se eu não me engano, de 4 ou 5 pessoas, naquele mesmo lugar, que era um cenário, um ambiente de morte, de tragédia, de fatalidade, de luto, de perda, de destruição. Deus entrou e ele rompeu, né, aquele rótulo, rasgou o meio, disse: agora é vida, agora é milagre, agora é vitória. E as pessoas paravam perplexas, né, ali para notoriar, né, que há um Deus que faz milagre. Ninguém parava ali para dizer: oh, não, que coisa tremenda. Meu Deus, até quem não era crente dizia: glória a Deus. Deus faz milagre, isso não se explica, está viva, olha o carro, né? Perda total, mas o Senhor na história, o final e o desfecho é de glória. E ali eu me lembro que chegou, né, a equipe de salvamento, nessa hora já ligaram para o meu esposo, e chegou gritando: meu amor, eu digo: estou aqui, estou viva, glória a Deus, estava ali embaixo, só segui os olhos, né, muita lama, e vamos subir. Eu digo: pode deixar que eu subo só, estou bem. Saí subindo ali a escada, e eu, quando cheguei no hospital, haviam comunicado a meu pai também. Ele: o que é isso? Estava ali com a equipe médica junto, né? E ele: o que é isso? Eu digo: isso é milagre, meu amigo, milagre. Milagre não se explica. Ele assim, um pouco, ele é hipertenso, estava um pouco vermelho, um pouco não, bastante, né? Em choque, estava almoçando ali com a esposa, largou tudo ali, larga a comida, vamos embora. E quando nós chegamos, eu me lembro que fiquei ali aguardando, né, para subir, passei por um protocolo de internação, período, fazia uma bateria de exames, e graças a Deus, quanto mais fazia, como o papai chegou a dizer: não adianta fazer exame nenhum, que ninguém acha nada. Aí não tem nada. E, de fato, nada. E até cortes que eu tive, né, superficiais, mas cortes numa perna, né, porque eu digo: Deus não sequela, ele nos marca. Deus marcou Jacó,
Deus marcou Paulo, né, quando Paulo chegou a dizer, tira de mim este espinho. O Senhor disse, não, minha graça te basta. Né? E o espinho ficou, porque Deus, às vezes, ele nos marca para nós não esquecermos o que nós sempre devemos lembrar, né? Quem ele é, de onde ele nos tirou, o que ele fez por nós. Né? E quem nós somos? Nada. E dependemos total, completo, exclusivamente dele. Deus não ficou as escoriações, mas até isso poderia ter bactérias oportunistas. Sim. Ali, né? Eu conheço pessoas que tiveram contato com água desse tipo e chegaram a óbito, né? Às vezes até em hospital, né? Pega uma infecção, totalmente, uma contaminação, né? E complica. E não podiam mexer naquelas Sim. escoriações, né? Não tinha o que ser feito, deixar aberto ali, né? Cicatrizando. E aí nós ficamos naquela enfermaria e... Ah, minha irmã, e as irmãs que eu estava lá, amadas, queridas, irmã Maria do Carmo, que hoje dirige aquele trabalho, irmã Clotilde, né? Nosso pastor também, que nós temos um carinho enorme, pastor Benjamin, irmã Rita, né? E minha irmã, quando souberam as irmãs, elas queriam sair andando, porque Sarinha, não pode morrer de jeito nenhum. E aí fizeram aquela caravana, foram bater no hospital, e tudo de branco, e entraram junto, né? Então, parecia assim, que fazia parte da enfermaria ali, todo mundo, né, profissionais da enfermagem, mas eram as irmãs mesmo que estavam ali. E aí foi crente chegando para todo lado, e a glória do Senhor desceu naquele lugar de forma tremenda. Eu me lembro que as pessoas que estavam acompanhando alguns pacientes, né, largaram os pacientes e chegaram, e eles diziam algo muito forte, nós chegamos aqui, a gente sente de uma coisa incendiando de baixo para cima, a gente não consegue explicar, e era a glória do Senhor naquele lugar. E eu subi, né, para a internação, e eu me lembro que passei pela UTI, né, por todo o protocolo, e olha, as pessoas entravam naquele quarto. E eu me lembro que Deus usou uma pessoa e disse para mim algo que ela recebeu, uma revelação da parte de Deus. E Sara, Deus, ele é soberano neste ambiente. O Senhor, a glória de Deus está sobre ti. E o Senhor te diz, a glória, o fogo de Deus, o fogo ao redor e ao derredor, nem demônios encostam. O Senhor te diz, pede, ele está presente para te atender, pede o que tu queres. E era uma presença tão indizível que as pessoas entravam no quarto e elas diziam, meu Deus, aqui tem algo muito... E elas não entendem. Tem algo muito forte que a gente se arrepia. E a gente não entende o que é isso. E não é frio, e é um calor com arrepio misturado. Eu digo, é a presença desse Deus que me fez permanecer viva, e ele está aqui também para te salvar. E as pessoas se rendiam a Deus sem nenhum trabalho. E ali nós só... eu dizia que a gente já estava colhendo os frutos de quem já tinha plantado. Ali era se rendendo, vinha um, vinha outro, conversava, largava ali, era um acompanhante que eu vim visitar a moça do milagre. Eu dizia, eu não. A moça, a filha do dono do milagre. Aí você pode achar que eu estou aqui para proclamar deste Deus. Então foi algo glorioso, né? Eu fui marcada, e você também já foi marcado, porque o maior milagre você, como nós já vivemos, que foi Jesus. Foi o melhor de Deus enviado para nós. E ele derramou o seu sangue em favor da sua vida, para lhe salvar. Você foi marcado com o maior milagre. O maior e mais alto preço, que é o sangue de Jesus. Então coloque a mão no seu coração e diga, eu sou marcada. Eu sou marcado com milagre. Eu e a minha casa, vocês são marcados com milagre. Se vocês têm a Cristo como Senhor da sua vida, se não, sempre é tempo. Ele ainda está como nosso advogado, para interceder diante de Deus em nosso favor, né? E nos religar ao Pai. E nós temos esse privilégio. E nós vivemos esse milagre. Eu me lembro que, ao terceiro dia daquela internação, meu pai virou, né? E ele disse, eu não tenho... Aquele jeito dele é meio calado. E quando fala, é bem certeiro também. Ele disse, eu não tenho muita intimidade com o teu Deus, mas... De fato, nós não podemos contestar. Há coisas que a ciência não explica, né? E não há mapa para desenhar e para racionalizar isso. É um milagre. Isto foi um milagre. E eu peço que você agradeça a ele por mim. Tão bonitinho. E eu disse, com certeza. Ainda está terceirizada essa gratidão, mas Sim. Ele entende, ele vai receber. E nós vamos, e ele verdadeiramente, o teu Deus é Deus. Ele é Deus grande.
E Deus sabe, né? Eu creio que foi uma forma do Senhor também me responder quase 30 anos de oração pela alma deste homem, né? Naquele momento, o Senhor tratando com ele, mostrando quem ele é, se apresentando, né? Mostrando que ele é acima de toda ciência, sabedoria e poder, né? Ele é o Deus, o grande eu sou, né? Que era, que é e que há de vir. Esse é o nosso Deus, né? O grande El Shaddai, né? O Deus que, o Jeová Nissi, o Jeová Tsiquenu, é o Jeová Sabaó, é justiça, ele é o Deus que luta as nossas guerras e vence as nossas batalhas. Ele é a nossa bandeira. E eu me lembro que foi a equipe, a diretoria do hospital chegou também, reconhecendo os veículos de comunicação, entrevistaram. Então, o nome do Senhor foi proclamado, né? E ele é o Deus que me arrancou realmente do charco de lodo, colocou o novo cântico em meus lábios, né? Como Davi declarou. E assim eu declaro. E ao 7º dia, eu já meio assim, inquieta, assim, querendo ir para casa, que eu dizia, já não tem mais nada o que fazer, não vamos achar mais nada, né? E eu já terminando ali o período de medicação que deram, preventiva, muito certo, muito sensato. Toda a equipe do Hospital DI, né? Que eu orei, abençoo e tenho muita gratidão, que realmente foram bênçãos na minha vida. E eu me lembro que Rael recebeu uma ligação, né? Inclusive, já uma das coisas que eu declarava quando o Senhor usou para me salvar, eu dizia, Senhor, haja honra sobre este homem, haja honra sobre este homem. E aí o líder, né? O chefe do Corpo de Bombeiros, né? Da corporação aqui, ele pediu que ele recebesse, fosse lá presente para receber uma honraria, né? E ele foi e recebeu uma medalha de honra ao mérito. Aquilo foi... E eu me lembro que ele ligou para o meu esposo e falou, olha, eu estou sendo convocado, mas eu não quero, eu não salvei ninguém para receber mérito. Eu salvei porque eu achei que era o que eu devia fazer. Então, você veja, uma multidão, mas Deus achou um coração, de repente, mais improvável para alguns, né? Que não tinha aqueles requisitos, que eu me lembro que até passaram... Autoridades pararam, filmaram e a sogra... Muita gente filmando, né? E agindo mesmo, só né? ele. Só o melhor ângulo, né? Postar e a pessoa ali morrendo, né? Infelizmente é o que acontece hoje. Mas Deus sabia com quem podia contar e era com ele, né? Foi seu José, foi aquele dia... Foi Deus cria situações, né? Às vezes por uma alma a gente não entende, né? Mas tem toda uma situação, um contexto, por uma alma também, assim como outras que se renderam. E não sabendo que ele me salvando, estava salvando a própria alma, né? Porque o Senhor tratou com ele depois. Verdade. E ele recebeu, e ele disse, olha, aí ele vai, aí Rael, olha, ele quer falar contigo. Eu disse, seu José. Ele disse, não, eu não quero. Eu disse, o senhor vai. Sabe por quê? Porque, na verdade, o senhor vai receber, o senhor vai ser só o canal, a glória de Deus. A medalha vai ser sua, mas a glória de Deus. E lá o Senhor vai abrir sua boca e o Senhor vai dar a digna honra a quem pertence. O Senhor vai ser só o canal. Deixe Deus falar por você. Receba a homenagem e dê a glória que só pertence ao Senhor. Não toque nela, porque ela é só dele. E ele disse, tá bom, foi. Minha amiga, se eu e você tivéssemos ensaiado, talvez teríamos errado. Mas aquele jovem senhor abriu a boca. Quando perguntaram, olha, porque você, porque isso, porque aquilo, ele disse, não. Só há um herói, Deus. Eu apenas obedeci à direção dele e que me conduziu para que tudo isso acontecesse. Então, assim, foi algo lindo, sabe, indizível. E aí ele disse, eu quero visitar. E quando chegou no 7º dia, né, número da perfeição. Aquele momento ninguém marcou, ninguém combinou. Na hora do acidente, no 7º dia, ele chega com a esposa Deise, querida, amada, também dos nossos corações, por quem nós oramos, né? A família que nós amamos. E eles chegaram, e aí nós, né, testemunhamos, e aí fomos envolvidos ali com a glória de Deus. Eu digo, bom, agora eu sei porque que eu até agora espero. Eu estava esperando para Deus concluir a obra e o Senhor confessar Cristo como seu Salvador. E ele disse, eu sou filho de uma mulher cristã que ora pela minha alma. Eu digo, mas Deus respondeu à sua mãe, pode dar esse recado para ela, porque hoje aqui é o dia e a hora do Senhor se render a ele.
E ele disse, eu havia até recebido uma palavra dele que eu ia me converter no meio do fogo. Eu digo, está bem aqui o fogo, pois é agora mesmo que nós vamos se levantar bem aqui e nós vamos fazer essa oração, Deus vai completar esta obra. E ali ele se rendeu junto com a sua esposa. Glória a Deus. E logo em seguida eu recebi alta. Estamos Sim. aqui. E eu fui visitar a Sara, gente. A Com coisa mais certeza. linda de ver. Sara sendo cuidada pela sua família, pelo seu Glória a esposo, Deus. pelas suas filhas, né? Amém. Então, assim, as filhas de Sara são essas meninas, mulheres incríveis. Amém. E aí fala um pouquinho, Sara, das meninas, assim, para a gente concluir, né? A importância delas, do Sim, cuidado sim. delas, né? Como elas assumiram a casa nesses dias que você Sim, estava no hospital, a diligência delas, o sim. cuidado. Glória a Deus, estávamos ali, né, celebrando, elas também celebrando, não é? Não só uma quase perda, mas uma relação nutrida, não é? De constância, de presença, de participação, porque às vezes tem pessoa que quase perdi, a partir de agora eu vou amar. Não, graças a Deus, nós tínhamos essa relação saudável ali, em Deus, né? No nosso arraial, que é o nosso lar, nosso arraial do Senhor ali, ele é o dono, né? Nossa família, diante de Deus como um altar erigido. E esses dias nós estávamos, elas estavam também impactadas, mas a palavra que nos regia ali era gratidão. Gratidão. Nós estávamos assim, como quem sonha. Como quem sonha. É como se fosse assim um divisor de águas. Dali para frente nós éramos crentes, gratos, dá uma experiência, mas algo extraordinário. E assim elas, né, colocaram em prática, né, tudo que a gente estava ali presente, participando, Ensinando. atuando, né, como mulheres que gerem ali o lar, como uma oferta ao Senhor, né, cuidando, servindo, se dedicando, vigiando, né, ali guardiãs de preceitos, né. Então elas só executaram o que já estava implantado, né. E foram mais esses frutos que eu colhi. Embora eu tivesse convicção, mas nada melhor do que você presenciar e saber realmente. A gente não fica elogiando muito, porque, né, diz que elogio demais estraga. Diz que as críticas nos levam à excelência, mas de vez em quando a gente vai lá, faz aquele agrado e continua ali firme. Mas realmente dou glória a Deus. E ali dando para elas, né, o devido valor por aquela conduta ali, né, constante, sábia, diligente, né, muita sabedoria. Graças a Deus elas estiveram, tanto ao meu lado, quanto ali na administração, né, nós tínhamos pessoa que, né, nos auxiliava ali também com os alfazeres domésticos, mas elas estavam ali, né, junto. Então eu louvo a Deus, o Senhor nos presenteou com três dádivas. Não há palavras que possam agradecer. Que direi, que farei eu, né? Diante de todos os benefícios, tomarei o cálice da salvação e anunciarei as grandezas do meu Deus. Jamais mereceremos. E assim nós temos mulheres, meninas, mulheres de honra, né? Mulheres meninas, né? Meninas mulheres, mas mulheres que estão esperando no Senhor, né? E exercendo. Nós temos a Rebeca ali, graças a Deus terminou ali de concluir, né? A faculdade de Direito. Foi uma vitória também, que eu me lembro que antes dela de haver ali a conclusão final, eu dizia, meu Senhor, que essa menina tem o outro desafio, que é a OAB, né? Que eu dizia, enquanto não passar, isso aí não está concluído direito, porque não, né? Não tem como. Então eu me lembro que ela fez a primeira, fez a segunda, e aí, durante o percurso, antes da conclusão, né? Dali da faculdade, e ela defendendo, né? Fazendo o TCC e tal, e eu disse, mas quando terminar, antes dessa colação, que o Senhor nos desse essa vitória. E ela muito nervosa, e eu nervosa, mas sem querer exprimir aquilo, a gente tenta manter ali o controle. Sim. E ela, mãe, ore, peça a Deus. Eu disse, pois estou orando, mas agora bem chegou a tua hora. É tua experiência e teu momento. Aí você vai orar, aí você vai se colocar diante de Deus, você tem se preparado, estudado. Então agora ouça Deus, ore e espere como nosso pastor, que eu deixo aqui também, né, nosso carinho, né, e a honra, esses líderes, né, que têm nos apacentado de forma tão responsável, né, o pastor Fernando Mota, a missionária Luciana Mota,
que são líderes doutrinadores, né? Eu digo que o mínimo que a gente senta para nos deleitarmos, assim, quando é explanada aquela palavra genuína, ali é banquete. Banquete, e eu me lembro que, né, nosso pastor sempre ensina, né, que às vezes nós oramos, Deus vai falar, a gente se levanta e vai embora. Então devemos orar e parar para ouvir. E eu disse para a Rebeca, eu disse, vá orar e ouça, peça para Deus falar com você. E o Senhor confirmou a ela, disse, não mais tardarão nenhuma destas minhas palavras, eu as cumprirei na tua vida. E ela guardou, né, Isaías, e ela foi, e o Senhor a honrou, né, e deu vitória. Graças a Deus. E aí já está aí, mas aguardando no Senhor, esperando no Senhor, né, esperando o ungido dela no Senhor. Escolheram esperar. Algo que nós implantamos, mas chega um momento que a gente não pode decidir, né? Mas né, são maiores. Gente, a história de Sara é linda, né? A vida dela é uma vida dedicada ao Senhor. E muitas coisas que ela falou, né? A gente pode pensar, uma delas é de que todos os dias nós vivemos milagres, né? Esse de Sara ficou bem claro, né, o livramento do Senhor, mas tem situações que o Senhor nos livra e a gente nem percebe. Por isso a gente deve dar todos os dias graças a Deus, orar, consagrar o nosso dia, buscar ao Senhor. Então, eu agradeço Sara por vir aqui compartilhar, né? Agradeço Sara por também poder falar um pouco dessa experiência dela com o Senhor, a questão da família. E quero pedir para ela deixar uma mensagem para essas mulheres que nos escutam, né? Para essas mulheres que têm filhas, né? Que têm filhos também, que às vezes a gente vê tanta situação no mundo, né? Então a mãe fica nessa coisa de se sentir às vezes, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Então, deixa uma palavra aí, Sara, para a gente. Amém. Eu quero esperançar o seu coração, motivar a sua alma, e quero reverberar a sua fé, no sentido de que você não desfaleça. Amém. Quanto à convicção de que todo o seu trabalho não será em vão. Isaías 65, 23 e 24 diz, não trabalharão, nem terão filhos para desgraça. Quando Amém. nós fazemos na versão, né, atualizada, né, dita versão na linguagem de hoje, né? Então, nós imaginamos que quando não estamos vendo, né, tão imediatamente aquilo que nós gostaríamos, aquilo está sendo debalde. Jamais. Quando nós trabalhamos para o Senhor, não há semente plantada de reino que não tenha frutos. Amém. E o mínimo que nós podemos colher em Deus são feixes de júbilo. Deus não te dá feixes de decepção, de frustração, de derrota, nem de falência. O Senhor te dá e te dará feixes de júbilo. Amém. Então, Isaías declara 65, 23 e 24, não trabalharão debalde, nem terão filhos para desgraça, mas serão a raça que eu abençoarei sobre a terra. Antes que clamem, eu os ouvirei e serão conhecidos pelo meu nome. Então, essa é a porção do Senhor sobre a sua vida, sobre Amém. Os seus filhos. Continue crendo, confiando. Eu recebi do Senhor, debaixo do sangue de Jesus, um esposo, uma família abençoada. Amém. Mas não deixei, pela graça e favor de Deus, de atentar diligentemente para aquilo que Ele me direcionava a fazer para conduzir, porque nós recebemos e nós devemos ter a atenção, não é? Não são presentes, é presença, que nós precisamos implantá-los pela nossa conduta. Nós somos as guardiãs dos preceitos, estamos ali, o Senhor nos estabeleceu como colunas, estamos ali. E a partir dessa nossa conduta, desse nosso testemunho fiel, nós colheremos feixes de júbilo. E o que você tem feito em obediência e fidelidade de vida diante do Senhor, o Senhor te fará colher esses feixes. Eu tenho colhido, você colherá e colheremos até o final, como Provérbios 31 nos diz, né? Mulher sábia edifica, né? A mulher, Provérbios 14 e 31 vai lá dizendo todo o desenvolvimento, quantas habilidades nós como mulheres temos, né? Mas olha, a beleza e a formosura passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Amém. O Senhor te
te honrará e te fará gloriosamente vitoriosa sobre a terra, junto à sua bendita família. Amém. Mulher Plena, esse é o podcast da Mulher Cristã. Fica conosco, se inscreve no canal, convida as amigas e até o próximo podcast.